Boas-vindas a Corinto, viajante. Tenho um passeio especial planejado para você. É um olhar informativo e íntimo para a vida cotidiana das mulheres gregas. Meu nome é Aspásia. Ainda que eu não tenha nascido em Atenas, eu subi ao topo da cadeia social usando apenas minha astúcia e intelecto. Eu até conquistei o amor de Péricles, um dos homens mais poderosos da cidade. A mente é mesmo uma coisa linda. Corinto era uma das maiores cidades da Grécia Antiga. Ela tinha uma população estimada de 90 mil pessoas na minha época, e boa parte disso eram mulheres. Esse tour vai colocar uma luz sobre essas mulheres e em como era a vida delas em seu dia a dia. Procure por mim quando terminar sua visita e poderemos conversar um pouco mais. As meninas nascidas em cidades da Grécia Antiga eram criadas por uma aia. Elas, em geral, ficavam nos aposentos da casa destinadas a mulheres, ou ginaikon, onde passavam seu tempo fiando linhas e tecendo. Embora não haja muitas evidências históricas de meninas brincando, ainda mais se comparado aos meninos, sabe-se que isso acontecia. Por exemplo, uma antiga dupla de terracota retrata meninas brincando de efedrismos. Essa era uma competição para ver quem acertava uma pedra de longe usando uma bola ou pedrinha. Quem perdia o jogo tinha de fechar os olhos e carregar a vencedora até que ambos pudessem tocar a mesma pedra com as mãos. Para uma jovem grega, o casamento era o ponto culminante de sua integração à sociedade. A expectativa de vida das mulheres era de 40 anos. Então, a maioria dos casamentos acontecia quando a noiva tinha 14 ou 15 anos. O casamento não exigia o consentimento dela, inclusive. Em vez disso, ela deixava de ser tutelada pelo pai para ser tutelada pelo marido. As mulheres casadas não eram tecnicamente cidadãs na época e careciam dos direitos ligados à cidadania oficial. Contudo, elas recebiam um dote que somente elas tinham o direito de gastar, mas caso o casamento fracassasse, o dote era devolvido ao pai da noiva. Após o casamento ser consumado, a condição social da mulher passava de donzela para noiva. Ela era noiva até o nascimento do primeiro filho ou filha, quando ela oficialmente se tornava mulher. As mulheres nas antigas cidades gregas praticamente não tinham direitos políticos e homens controlavam quase todas as fases de suas vidas. Os deveres mais importantes das mulheres das cidades eram ter filhos, preferencialmente meninos, e cuidar e administrar a casa da família. Na maioria do tempo, os passeios das mulheres fora de casa eram limitados a visitas a outras vizinhas mulheres, como era de costume. As poucas exceções a esta regra rígida eram casamentos, funerais e festivais religiosos com mulheres em papéis sociais de relevância.
A produção têxtil era a principal ocupação da maioria das gregas. Era a responsabilidade da mulher produzir as roupas de cada um dos membros de sua família, além de tecer outros artigos têxteis da casa. Uma tecelã talentosa era vista tanto como uma mulher atraente como uma boa esposa. Por exemplo, Homero conta que a devota esposa de Odisseu, Penélope, passava a maior parte dos seus dias tecendo. Da mesma forma, muitos jarros gregos que retratam mulheres tecendo eram combinados com imagens de mulheres segurando um véu, um símbolo das noivas. Mulheres da Grécia Antiga cozinhavam na área dedicada da casa. Contudo, sendo o equipamento de cozinha pequeno e portátil, elas às vezes também preparavam as refeições no pátio central. Era neste mesmo lugar que elas realizavam outras tarefas domésticas. Essas atividades eram raramente vistas por visitantes ou transeuntes, porque a arquitetura das casas gregas clássicas observava a norma social de que as mulheres nunca deviam ser vistas no trabalho. O historiador Estrabão conta que o templo de Afrodite era um dos mais famosos pontos de Corinto. Isso era devido principalmente às guardiãs femininas do templo. Essas hetaeré, como eram chamadas, eram doadas à deusa tanto por homens como por mulheres. Não por menos, o templo de Afrodite contribuía enormemente para a riqueza de Corinto. As hetaeré eram a principal atração do templo, e muitos visitantes vinham a Corinto em busca da companhia delas, pela qual eles pagavam com frequência e sem moderação. Olá de novo, viajante. Espero que sua visita tenha sido interessante. As mulheres gregas tinham bastante restrições quando comparadas aos homens, mas no fim, elas mantinham sua força e dignidade. Tem algo mais que você gostaria de fazer? Está a fim de um teste? Excelente! Vamos começar com algo mais fácil. Qual era o nome dos aposentos da mulher em uma casa grega? O Heraião era um templo dedicado à deusa Hera. Tente de novo. O Andron era, na verdade, a parte masculina da casa, onde eles organizavam seus simpósios. Tente outra resposta. Correto. Era no Genaikon que as jovens garotas passavam os dias costurando e fiando linhas. Vamos à próxima pergunta. O templo de Coríntia, que teria empregado Etaerai, era dedicado a qual deus? Correto. A Afrodite era a deusa do amor e da paixão. Então é até normal que o templo dela servia a propósitos tão amorosos. Estamos quase lá. Só mais uma pergunta. Qual era o nome da esposa de Odisseu? Sim. Penélope era a leal esposa de Odisseu, que continuou tecendo enquanto aguardava seu marido voltar da guerra. Você passou no teste, viajante. Meus parabéns. Adeus então, viajante. E obrigada pela sua visita a este grande lugar.